Que Deus abençoe a todos nós e nos dê sabedoria. Queridos irmãos, nós estamos em um ano político, onde muitos cristãos e líderes religiosos irão votar e apoiar alguns candidatos. E dentro disso eu trago uma palavra de Deus. Eu trago uma palavra de Deus para todos os cristãos e para todos os líderes. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 11 e 12 diz: nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito de adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Queridos irmãos, eu não vou aqui ensinar a palavra de Deus para os cristãos e para os líderes religiosos, porque vocês conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz, o nosso Deus, ele diz que ele abomina pessoas que vivem em espiritismo e macumba. Nós temos candidato aí que tem até o tal de Zé Pilim como padrinho dele, um espírito demoníaco. Pessoas que praticam tais coisas, Deus reprova. Isso não é do bem. Nesses lugares aí, eles ainda tem, parece que uma tal de linha branca, linha vermelha, né? Eles fazem mal para as pessoas, fazem macumba, fazem todo tipo de artimanhas para querer prejudicar as pessoas. E isso não é de Deus, isso é do diabo, porque o diabo é que procura prejudicar as pessoas. Isso não é do bem. Feitiçaria, macumbaria não é do bem. E nós temos candidatos aí que vivem disso. Candidatos que têm até esse tal de Zé Pilim. É uma vergonha. O que nós podemos fazer por estas pessoas é orar por eles, para que eles se arrependem. Para todas as pessoas que praticam isso, nós devemos orar por eles, para que eles se arrependem dessas atitudes erradas. E isto não é preconceito, não. Isso é um conceito bíblico, é a palavra de Deus. Não venha você me dizer que estou agora, ou que nós cristãos temos preconceito. Isso é conceito. É a palavra do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, vamos ver rapidinho aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja aqui a sentença que vai ser dada para todo aquele que pratica tais iniquidades, que pratica feitiçaria, macumbaria, que se alia, né, a espíritos demoníacos como esse tal de Zé Pilim. Nós temos candidatos aí, né, que apoiam ideologia de gênero, aborto, casamento do mesmo sexo. Líderes religiosos e cristãos que apoiam determinadas pessoas, que se aliam a determinadas pessoas, estão indo contra Deus. Na verdade, estão querendo tirar proveito próprio para si próprio e não defender a palavra de Deus. E se você, meu irmão, é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro líder religioso, que quer defender a palavra de Deus, não se alie a pessoas que praticam tais abominações ao Senhor. Dê exemplo na igreja. A gente não deve só pregar a palavra de Deus, nós devemos ter que ter atitudes
corretas diante de Deus. Vamos ler lá no livro também de 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 e verso 34, que ainda diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está, o fato de você estar se alinhando com candidatos que praticam tais coisas, até as conversas que você tem, Deus não aprova, o Espírito Santo não aprova. A palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar das más conversações, das más companhias. No verso 14 ainda diz: vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Essas pessoas que praticam tais coisas, você tem que se afastar, irmão. Se afastar da companhia delas. O que você pode fazer é pregar a palavra de Deus para essas pessoas, é orar por elas, para que elas possam se afastar dessas atitudes que são abominações ao Senhor. Mas nós não podemos estar ao lado de pessoas que praticam tais coisas. Não vai adiantar. Você está na igreja, orar pela família, orar pelos bons costumes, pelos princípios cristãos, se você apoia, né, pessoas que defendem ideologia de gênero, que defendem o casamento do mesmo sexo, que fazem determinadas atitudes que Deus reprova, né? E candidatos que ainda tem aí padrinho como Zé Pilim. É uma vergonha. Então, eu trago essa mensagem de Deus para você, meu irmão. Não apoie determinadas pessoas que praticam isso. Não vote e não apoie, porque Deus, Ele não vai gostar da sua atitude. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê sabedoria.